Essa nova organização política e econômica da sociedade, ela possibilitou um outro avanço, a Revolução Industrial. Voltando um pouquinho na história, nós temos o período do quê? Do Iluminismo, quando vai caindo o sistema feudal e a burguesia passa a se interessar e a, sobretudo, financiar a produção de saberes, a produção de conhecimentos. Então temos a primeira Revolução Industrial com o tear mecânico e depois a Revolução Industrial que é feita com base na tecnologia das máquinas a vapor. Com isso, a produção ela salta numa escala enorme. Então são grande quantidade de produtos que precisam ser distribuídos, que precisam ser vendidos. E, sobretudo, precisa de matéria-prima e mão de obra. A matéria-prima, nós temos aí o processo colonial, do qual, inclusive, nós brasileiros somos vítimas. Aliás, a Revolução Industrial foi financiada com o ouro, que foram extraído aqui das nossas Minas Gerais. Aquela região, Minas e Goiás, repassava todo o ouro para a coroa portuguesa, nós éramos colônia então, e devido a dívidas que Portugal detinha com a Inglaterra, esse ouro passou a ser escoado, passou a ser remetido para a Inglaterra. E com essa grande quantidade de capital, foi possibilitada a Revolução Industrial, financiando esses avanços tecnológicos. É importante ressaltar que o trabalhador comum ele foi desapropriado dos seus meios de produção, dado que a burguesia tinha o Estado, o controle do Estado. No caso da Inglaterra, onde ocorreu a Revolução Industrial, teve o fechamento dos campos, ou o cercamento dos campos. O que eram esses campos? Eram terras sem propriedade, em que muitos trabalhadores, muitos agricultores tiravam dali o seu sustento, a sua subsistência. E conforme eles não puderam mais utilizar essas terras de uso coletivo, eles acabaram indo para as cidades. Chegando nas cidades, eles não tinham nem capital e nem ferramenta. E a única coisa que eles tinham para poder sobreviver era o quê? Vender a sua força de trabalho, vender a sua mão de obra. Logo, com uma quantidade enorme de trabalhadores vendendo essa sua força de trabalho, o preço dessa força de trabalho era, obviamente, muito baixo, que mal dava para a subsistência. Lembrando que os trabalhadores tinham jornadas de 16, às vezes até 18 horas. Trabalho infantil era comum. As mulheres grávidas, se desligavam do trabalho somente no instante de parir, para que também imediatamente voltassem. Então era uma condição de sobrevivência desumana, brutal. Entretanto, a organização dos trabalhadores para reivindicar uma dignidade, uma qualidade de vida mínima, fez com que surgisse os sindicatos. E a partir dos sindicatos, essas organizações de trabalhadores, surgiu o movimento trabalhista. O movimento trabalhista surge na Inglaterra exatamente com esse intuito, defender os trabalhadores dos desmandos e da exploração árdua que sofriam. Então é importante entender que a origem do trabalhismo faz parte da nossa sigla, somos o Partido Democrático Trabalhista. O trabalhismo surge exatamente para se opor a essa exploração brutal que os trabalhadores viviam na época. Então, o movimento trabalhista, ele é forjado para a defesa dos trabalhadores. E isso é muito importante que tenhamos esse conceito bem claro, porque o nosso lado é o lado do povo trabalhador. Entretanto, esse movimento trabalhista tomou grandes proporções, sobretudo na Europa, se expandindo até a Rússia. E na Rússia acontece o inusitado. Os trabalhadores chegam ao poder através da Revolução de 1917, a chamada Revolução Russa, aonde se institui a propriedade coletiva dos meios de produção. Se o trabalhador lá atrás não tinha os meios de subsistir, a partir da Revolução Russa, os meios de produção foram para as mãos dos trabalhadores. Então se cria
um novo Estado, uma nova forma de organização social. Claro, ressalvadas as críticas e algumas outras questões que possam ser levantadas, o Estado russo, a União Soviética mais tarde, montou um grande império, avançando na ciência, na tecnologia, na qualidade de vida, nos direitos dos trabalhadores. E isso é muito importante a gente ressaltar, que o trabalhador organizado, o povo em si, não depende de um Estado. Ele precisa naturalmente se organizar para ter melhores condições de vida. Porque isso jamais, com certeza, o patrão vai prover isso. O interesse dessa burguesia é exatamente isso, você ter mão de obra excedente. Mão de obra para que possa vender as suas mercadorias, entretanto manter a subsistência. E aí, dessa forma, nós vemos, nos dias atuais, a grande concentração de renda que há, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então é importante que pensemos acerca de toda a história para que possamos entender o mundo de hoje. Espero que você tenha gostado desse resumo que eu fiz. Nós temos esse texto mais detalhado no nosso caderno do curso básico de formação política e ali também consta uma bibliografia para quem quiser se aprofundar. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado.